Vamos buscar a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus nas nossas vidas através da oração, e que o Senhor nos ajude nesta manhã de terça-feira a fazermos a obra. Qual que é a obra de Deus que nós pregamos semana passada? É que a gente creia em Jesus Cristo, não foi? Isso que está escrito, né? É meio diferente do que as pessoas pregam, mas é isso que é a obra de Deus. Então que Deus nos ajude a fazermos a obra dele. Vamos orar, irmãos e irmãs, a Deus, porque esta é a oração bíblica, orar ao Pai em nome de Jesus Cristo, Filho. Querido Deus, santo e poderoso e maravilhoso Senhor da glória, bendito és tu, Deus maravilhoso. Bendito é o Senhor que nos traz até aqui. Senhor, mais uma vez eu quero pedir, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos exageros, perdoa a nossa timidez, sustenta-nos nas nossas fraquezas e dá-nos a graça, Senhor, da Tua santa, maravilhosa e poderosa presença. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira, e ajuda-nos juntos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é, Paizinho querido e Deus Todo-Poderoso, a minha oração, no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, vamos então daqui a pouco falar sobre 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pode abrir aí, mas antes eu quero falar, porque uma irmã, eu não lembro o nome dela, e está aqui no nosso grupo de perguntas e respostas, e ela fez uma pergunta muito interessante, e eu não poderia responder só para ela, né? Quando a pergunta é demais interessante, eu quero responder para todos, porque a pergunta desta irmã, pena que eu não lembro o nome dela, meu Deus. Bom, tudo bem. Ela vai saber que é dela, está no nosso grupo de perguntas, e é a última pergunta que está lá, né? Ela pede para eu explicar para ela Judas, versículo... Oh, meu Deus, eu perdi aqui. Só um instantinho, irmãos. É Judas 9. Judas 9, isso mesmo. Ela fala para eu explicar Judas 9. E por que esta pergunta é interessante? Porque semana passada eu preguei qual deve ser a atitude, a posição, a postura, a forma de agir de um cristão frente a alguém que está endemoniado, né? Eu disse, olha, primeiro, né, a gente tem que constatar se a pessoa está mesmo endemoniada. Por quê? Pela experiência, pelos estudos que eu já realizei e realizo, né, pelo tempo de estrada, de rodagem, eu cheguei à conclusão que praticamente
85 a 90% dos casos em que a pessoa se apresenta como endemoniada, ela não está endemoniada. Olha só, como esta pergunta é importante desta irmã amada. Primeiro você tem que saber se o sujeito está mesmo endemoniado. Porque quase 90% dos casos que eu constatei, que eu vi, que eu trabalhei, não tinha demônio. Mas o que tinha então? Era um problema emocional, era um problema fisiológico, não era demônio. Era uma carência, e este problema emocional passa por carência, né? Enfim, depois de constatado que o sujeito está verdadeiramente endemoniado, quer dizer, possuído, não é por Satanás. Ninguém é possuído pelo diabo. O diabo vai possuir o anticristo. Leiam a Bíblia, né? As pessoas são possuídas por espíritos malignos, por anjos, que quando Satanás caiu, ele arrastou com ele. Entende? Está na Bíblia. Não é Satanás que possui. Satanás possuiu lá a cobra no Éden, mas ele não fica possuindo o A, o B, o C lá na igreja, né? Não. Entendeu? São anjos caídos, são demônios que possuem estas pessoas. Então, levando-se em consideração que a pessoa está verdadeiramente possessa, eu trouxe a orientação bíblica que nós devemos orar, pregar o Evangelho, né? Não é para o demônio, apesar de Jesus ter feito isso com o próprio Satã, né? Lá no deserto. Mas nós vamos pregar para aquele que está endemoniado, orar por aquele que está possuído. Não precisa fazer esta coisa teatral de gritar e apontar o dedo e não sei o que, não precisa nada disso, né? O que a maioria das igrejas fazem. As igrejas fazem isso, as igrejas denominacionais, elas fazem novena e trezena para alguém cair endemoniado lá, para o pastorzão lá mostrar o poder dele, o que não é bíblico. O que o cristão deve fazer? Primeiro buscar a graça de Deus e levar o Evangelho, né? Levar o Evangelho. Mas não tem que expulsar, não. O próprio Evangelho, o demônio não aguenta, não suporta a pregação do Evangelho. Não há demônio nenhum que consiga manter as trevas aonde vai brilhar a luz da glória de Deus, que é o Evangelho. Isso é bíblico, isso é básico. Qualquer criança que está aprendendo aí na escola dominical sabe disso, né? A luz da glória de Deus desfaz todas as trevas. E esta pergunta da irmã sobre Judas, versículo 9, ela é interessante na medida que eu tenho pregado, e muita gente até deixou de nos ouvir, infelizmente por ignorância bíblica, porque eu prego que existiu uma época profética, uma época apostólica e uma época da igreja. São 3 eras, dentre outras, né? Mas dentro desse assunto, são 3 eras distintas. A época profética, ela foi específica, apesar de ter havido profetas na época de Jesus,
Mas enquanto ela foi específica para o Velho Testamento. A época apostólica foi específica, apesar de ter havido apóstolos pós-morte de Jesus, mas como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Matias, né? Mas ela foi específica para a época de Jesus. Nós não vivemos nem na época profética, nem na época ou era apostólica, e nem em era nenhuma, a não ser a era da igreja. Então, o que era feito na época, no tempo dos profetas, não dá para querer fazer hoje. O que era feito na época apostólica, quando Jesus deu poder para que as pessoas saíssem pregando o Evangelho, né? Expulsassem demônios. Por quê? Porque o Evangelho não estava pronto ainda. Se tinha resquícios do Evangelho. Se tinha o quê? O básico, que salvava as pessoas. Mas a igreja ainda não estava constituída, fundamentada, porque ela foi constituída depois e alicerçada nos apóstolos. Então Jesus deu poder para que se curassem doenças e expulsassem demônios. Para quem ele deu este poder? Para os 83 apóstolos. Os 12, mais uns 70 que ele despachou em duplas de 2 em 2, e mais Paulo, somando vai dar 83. Mas hoje, meus irmãos, minhas irmãs, olha porque a pergunta desta irmã é importante. Hoje nós estamos na era da igreja. Jesus não falou para a igreja: olha, vem cá, vocês têm que curar, vocês têm que expulsar demônios. Jesus não falou isso para a igreja. Não há nenhum registro de que a igreja foi orientada a fazer isso. A igreja, ela foi orientada a cultuar o Senhor e a proclamar o ano aceitável do Senhor, o Evangelho, a salvação. E a prova, dentre outras tantas que eu já apresentei, e que foram refutadas por aqueles que gostam da teatralidade, a prova inconteste, quer dizer, não dá para contestar essa, é exatamente a passagem que a irmã pediu para eu explicar. Olha como esta pergunta da irmã é importante, que está na carta de Judas, no versículo 9, olha o que está escrito aqui, eu vou ler, só abaixar um pouquinho mais o fundo aí. Contudo, Judas 9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por que esta passagem está aqui? Olha, gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Não existe acaso. Não existe. Esta carta não está por acaso no final do Evangelho. Depois de Judas vem o quê? O Apocalipse. É a última carta do Evangelho. Depois já vem a escatologia, as últimas coisas. Porque esta carta muito nos ensina. Está ensinando, está corroborando com tudo que está dito aqui para trás, da divisão das eras, daquilo que foi para os apóstolos e daquilo que é para a igreja.
está ensinando a igreja como é que a igreja deve agir ao se deparar com alguém endemoniado. Ela fecha o Evangelho. Está dizendo, o próprio arcanjo, olha, veja bem, eu não estou falando do Mário, do Marião, não é de mim, eu estou falando do arcanjo Miguel. Não estou falando do pastorzão cheio de poder, da igreja A, que tem 30, 40, 50, mil. Não, eu estou falando, sabe de quem eu estou falando? Do arcanjo Miguel. Quando o diabo abriu uma contenda a respeito do corpo de Moisés, por que o diabo queria o corpo de Moisés? Para que o povo passasse a idolatrar o corpo de Moisés. É isso que o diabo quer. O diabo quer sempre colocar alguma coisa para que as pessoas troquem aquela coisa por Deus, troquem Deus por aquela coisa. É o que acontece com a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui vai uma crítica, claro que vai. A Igreja Católica troca a Aparecida, Benedito, Santa Rita, a Auxiliadora, Conceição, Guadalupe. Eles trocam Deus por essas santas, entre aspas. E é exatamente isso que está escrito aqui. O diabo quer colocar coisas para você trocar Deus por estas coisas. Ele queria o corpo de Moisés, por quê? Porque ele queria que o povo passasse a adorar Moisés, a idolatrar Moisés, a fazer romaria, procissão. O dia de Moisés, o dia que Moisés ascendeu, e vai por aí afora. E aí Deus falou para o arcanjo Miguel, vai lá e você vai levar o corpo de Moisés. E aí o diabo se levantou contra o arcanjo Miguel. E o que o arcanjo Miguel fez? Ele não expulsou, não berrou, não chamou o diabo de cachorro, de ordinário, de desgraçado, de lazarento. Não! O que ele fez? Ele fez aquilo que é ensinado a todo crente fazer. O Senhor te repreenda. Olha que ensinamento. Isso é ensino, por causa disso que essa pergunta da irmã é fantástica. Eu falei, não, eu tenho que explicar isso no ar. Eu recebi agora há pouco. Eu tenho que falar para as pessoas entenderem. E não aceitarem a teatralidade. Você está numa igreja de teatralidade. Você sabe o que quer dizer teatralidade? É teatro. É espetáculo. É gritaria. É quando o homem passa a ser importante. Ele só usa o nome de Jesus, vai. Mas eu que sou importante. Deus me deu o poder. Não. O próprio arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda. Olha que ensinamento. Então aqui está dizendo, querida irmã que fez a pergunta, que esta é a atitude do crente. Ora, prega o Evangelho e o Senhor te repreenda. Sem teatro, sem gritaria, sem espalhafato, sem exibicionismo, porque o Senhor cresça e eu, servo, diminua. Não é à toa que esta carta fecha o Evangelho. Entendeu, irmã? Está mostrando à igreja como a igreja deve agir. Moisés morreu e o diabo queria que o povo adorasse Moisés, é claro. Mas o arcanjo Miguel, ao invés de amaldiçoar o diabo, você é um amaldiçoado, volta para o inferno, meu Deus. O diabo nem está no inferno, o ignorante. Entendeu, irmã? Aqui está mostrando qual a posição bíblica que a igreja deve assumir
é a posição de como os cristãos devem lidar com Satanás. É a ilustração suprema de como os cristãos devem se dirigir a Satanás. Porque o que a maioria desses mercenários que tem a mente cauterizada, que é do que nós vamos falar agora, não sabem, ou sabem, mas a mente está cauterizada, é que o próprio Satanás, biblicamente, isso não é invenção, biblicamente, o Satanás é mais autoridade que o ser humano. E o anjo Miguel mostra isso. Ele, mais autoridade que Satã, diz: o Senhor, a quem eu sirvo, te repreenda. Mas é difícil para os homens falarem isso hoje, porque a maioria não serve ao Senhor. A maioria serve aos seus próprios interesses e, a conta bancária. Muito bem, irmã, espero ter respondido a sua pergunta. Hoje não é o dia de perguntas e respostas, é na sexta-feira, mas a sua pergunta foi muito boa, viu? E eu andei esta semana, hoje é terça, né? Mas desde o final de semana e começo da semana eu tenho respondido perguntas sobre este assunto, né? Onde já se viu pregar o evangelho, não sei o quê. As pessoas não leem a Bíblia e querem questionar sem ler a Bíblia, né? Então espero ter respondido. Judas 9 é a posição que a igreja deve assumir frente a um endemoniado. Antes, verifique se é endemoniado mesmo. Vamos agora para a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo 4, 2. Está escrito assim, olha: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eu estava semana passada dizendo assim: poxa vida, por que esses homens e mulheres, né, continuam pregando a mentira como se fosse verdade? Será que eles são ignorantes, né? Aí me veio esta passagem: não são ignorantes, são culpados da mentira que pregam, porque eles têm a mente cauterizada, consciência cauterizada. Quando o médico faz uma cauterização, ele queima o lugar. Cauterizar é queimar o lugar, é tornar aquele lugar insensível, tá? Da mesma forma, por exemplo, que quando se marca um animal com ferro quente, né, aquele lugar que a marca fica insensível, não cresce mais o pelo, tal, né? E não sente dor ali naquele lugar, sente a dor na hora, depois fica insensível. E esses homens e mulheres que pregam a mentira, a hipocrisia quer dizer falsidade, mentira, né? Esses atores, porque o ator é um hipócrita, quando ele está atuando, ele é um hipócrita, porque aquilo que ele está fazendo não é a verdade, é a mentira, ele está atuando, né? Então, estes que pregam a mentira, eles têm a consciência insensível. E o resultado desta consciência insensível é o pecado contínuo. O sujeito peca todo dia, toda hora, fazendo aquilo. Ele sabe que aquilo não é mais aquilo, mas depois de um determinado tempo, aquilo passa a ser aquilo. Ele acredita na própria mentira.
pecado impenitente. O que quer dizer impenitente? Que o sujeito não se arrepende, porque aquilo passa a ser verdade. E a gente vê já homens assim, idosos, né? Com a mente cauterizada, pregando mentira como se fosse verdade. E eles acreditam, porque a mente está cauterizada, porque o pecado adormece o senso moral, adormece aquilo que diz para a pessoa que é certo, que é errado. O pecado torna o pecador insensível aos avisos da consciência que Deus colocou dentro de cada um de nós para nos julgar. Essa gente já, sabe, a consciência manda lá o avisozinho, isso não é assim. Mas o cara já não liga mais, porque ele é insensível, já não se preocupa mais. Não, isso é assim, sim, está dando certo há tanto tempo, tantos anos. Por que não é assim? É assim, né? Vamos ver o que a Bíblia fala de consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Como esses sujeitos aí, já idosos alguns, né? Outros novinhos, mas tão bobinhos, né? Tão já fraquinhos, com a mente cauterizada. No momento que a gente é salvo, nós somos purificados dos pecados herdados de Adão e de todos os pecados pessoais. Mas, à medida que a gente vai vivendo, né, a gente ainda está propenso a pecar. E quando nós pecamos, Deus tem um método, se é que pode-se usar esse termo, um método de purificação para nos restaurar ao ponto que nós estivemos no momento da salvação. Está na Bíblia. Abre aí, primeira João. Primeira João. Oh, Jesus amado. Abre a mente do teu povo, Senhor. Abre o entendimento desse povo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente se permite praticar o pecado com a nossa mente, a gente vai extinguindo o Espírito Santo que habita em nós. Extinguir, a gente vai sufocando o Espírito Santo. Quando somente peca, o Espírito Santo vai sendo sufocado. Isso também está na Bíblia, porque nós somos ordenados a não fazer isso. A Bíblia diz, olha, não sufoque o Espírito Santo que está em você. Não extingua o Espírito Santo que está em você. Vamos ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Não são as novas profecias, são as profecias bíblicas. Quando alguém vier com uma profecia, opa, é bíblica,
eu vou julgar, não é bíblico, então não serve para nada. Não apague o Espírito Santo, não sufoque o Espírito Santo. Apesar dessa disciplina divina, Deus, outro dia alguém me perguntou, Deus pode matar alguém porque essa pessoa peca? Pode, claro que pode, né? Apesar dessa disciplina divina, Deus pode matar alguém devido ao seu pecado. E Deus faz isso, segundo a vontade dele, né, segundo o seu beneplácito, né, para não permitir que tal pessoa faça a si mesmo mais danos, ou mesmo que a pessoa continue dando um mau testemunho do santo nome do Senhor. Isso também está na Bíblia. Outros casos Deus permite, para que o povo consiga distinguir a mão direita da mão esquerda. Porque quem segue um falso mestre são pessoas que não conseguem saber qual que é a mão direita e qual que é a mão esquerda. 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Irmão, irmã, há pecado que não nos fazem, que não nos afastam da salvação. Mas afetam sobremaneira o nosso relacionamento com Deus e com os verdadeiros cristãos. Porque um verdadeiro cristão não vai querer ficar do lado de uma pessoa que peca hoje, peca amanhã, peca depois, aí o cristão chamou e falou, olha, vem cá, você está insistindo no erro. Não, tá bom, amanhã está fazendo tudo de novo. É alertado uma, duas. O verdadeiro cristão vai falar, não, eu não vou ficar aí malhando o ferro frio. Então, afeta o relacionamento com Deus e com a igreja, com aquilo que é comum, com a comunhão, com a comunidade. E o homem e a mulher sábia é aquele que não permite que a sua mente seja cauterizada, seja queimada, não permite que a sua mente seja transformada em algo insensível. Insensível à verdade e insensível à mentira. Todo dia que eu prego contra as sinagogas de Satanás, você pensa que é pouca gente que ouve? Muita gente que ouve. Mas poucas são as pessoas que são sensíveis à verdade. Fala, não, isso aqui não está certo. O sujeito lá pregou, deixa eu ler o que ele estava falando lá. Ele falou aqui, mas olha, a Bíblia está falando a mesma coisa. Eu não posso seguir essa mentira. Eu não posso seguir essa... Nem tenho o termo aqui, o termo que eu tenho é muito forte.
Eu não posso seguir essa bobagem, essa criancice. Tem gente que parece que vive no jardim da infância. Eu tenho uma netinha, tenho 6 netos, né? E tenho 3 netos. Eu tenho uma de 3, um de 2 para 3 e tem um de 5. Eles estão todos no jardim, né? Então eu vejo o que eles fazem lá, são coisas de jardim da infância. E tem crente que parece que vive no jardim da infância com 60, né? Muito mais, continua sendo tio do jardim da infância ainda. Se diz pastor, se diz isso, aquilo, mas é tio. Porque fica ensinando coisas para as pessoas que é coisa de jardim da infância. Não tem na Bíblia. Irmão, irmã, presta atenção. Não é para você acreditar em mim. Apesar de que eu só venho falar aqui depois de estudo, depois de, sabe, de constatação, de cruzar uma coisa com outra na Bíblia. Aí eu venho falar, senão eu não falo, não. Né? São anos e anos de estudo da palavra de Deus. Anos e anos. Cursos e cursos para poder vir falar aqui com certeza, sabendo que aquilo que eu estou falando não vai levar ninguém para o inferno, muito pelo contrário, vai te levar para o céu. Mas mesmo assim eu não quero que você acredite em mim, porque eu sou homem, eu sou um comedor de arroz e feijão igualzinho a você. Eu quero que você confronte o que eu falo com a Bíblia. Irmão, não fica seguindo quem fica trazendo coisinhas do jardim da infância, né? No jardim da infância eles falam assim, olha, agora você vai desenhar o que você quer ser quando você crescer, não é? Aí a criancinha faz uma bolinha, depois faz um triângulozinho, né? Depois faz duas letras L, que são as perninhas, né? E aí o sujeito fala, aí a criança fala, olha, esse aqui é o médico, esse aqui é o fazendeiro. Tem gente fazendo isso com você, querendo que você desenhe como é que vai ser o ano que vem. Ora, o futuro a Deus pertence, isso é Bíblia, não é Mário, é Bíblia. O futuro a Deus pertence, nós não podemos determinar nada. Estão enganando você, sempre debaixo do cifrão. Sempre tem dinheiro, porque nós estamos fazendo isso. Agora, alguém me perguntou aqui da campanha, não sei do que, eu respondi, irmã, aonde na Bíblia está mandando o cristão, a igreja fazer campanha? A pessoa me fez uma pergunta, se fazer campanha era bíblico. E eu transferi a pergunta para ela. Me diga na Bíblia onde está escrito para o cristão, para a igreja fazer campanha, para o ano que vem ser bom, para a pessoa abrir a firma, fechar. Gente, Cristo não morreu na cruz por isso. Isso é básico. Qualquer criancinha de 5, 6 anos, na escola bíblica dominical de uma igreja séria, já sabe isso, que Cristo morreu na cruz pela saúde do nosso espírito, pela prosperidade espiritual. E tem gente de 60, 40, 50, 80 seguindo. Esses de mente cauterizada, eles não sentem nada. Eles tirar o seu dinheiro, tirar a sua calça, tirar o seu sapato, pegar o seu carro, a sua casa, para eles é ótimo. A mente está cauterizada, eles não têm consciência mais. Está entendendo? Se você passar na rua, está andando de carro, de bicicleta, de moto, sei lá, aí você vê um cachorro morto na beira da estrada, o que você faz? Nada. É um cachorro, é um animal, morreu, que pena.
segue sua vida. Mas se você vê uma pessoa caída na beira da estrada, o que você faz? Você desce lá, vai ver se você pode ajudar, não é? Essa gente não, vê um cachorro e vê uma pessoa, é a mesma coisa, porque a mente está cauterizada, eles não sentem nada, não tem dor, só tem a bufunfa, o dinheiro que você dá para eles. Então não é perguntar para mim se fazer tal campanha, aquela campanha, fazer aquele projeto é certo ou errado. Aonde na Bíblia Jesus ou algum apóstolo orienta a igreja a fazer esse tipo de coisa? Esta é a pergunta. Não adianta vir lá com Ezequiel. Ezequiel não é Jesus. Não adianta vir com Davi. Davi não é Jesus. É Jesus. Nós seguimos Jesus ou Ezequiel? Você segue Jesus ou a viúva de Serepta? Quem que você segue? Porque tem gente que segue a viúva e fica grávida quando eu trago a verdade. Ah, meu Deus, pastor, exagero. Não exagero, não. Eu não sigo a viúva, não sigo Ezequiel, não sigo Isaías. Eu sigo Jesus. E Jesus em lugar nenhum, olha. Gente, eu leio a Bíblia, hein? Mas eu já li muito mais, já estudei isso aqui que vocês não fazem ideia, de ponta cabeça, plantando bananeira. Eu nunca vi, não acho na Bíblia, nunca achei Jesus falando: olha, igreja, quando você estiver constituída e as coisas estiverem ruins, faça campanha. Quando estiver chegando dezembro, começa a preparar as campanhas, os projetos para o ano que vem. Aonde Jesus falou isso? Você vê que tudo que eles falam tem dinheiro envolvido. O Deus deles, só a Bíblia diz que as mãos de Deus estão sempre estendidas para nos abençoar. Eles dizem que as mãos de Deus estão estendidas se der alguma coisa, senão Deus encolhe a mão. O Deus deles não é o Deus da Bíblia. Irmã, pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem pela sua criação, acorda. Por que você está olhando para lá? É porque eu estou olhando para o rádio. Que Deus abençoe, que o nosso tempo encerrou. Hoje nós falamos bastante coisa, né? Foi bom, foi produtivo. Querido e poderoso Pai, amado Senhor, eu sei que não é pelo meu esforço, eu sei que tudo é pela graça, né? Se as pessoas querem seguir a mentira, né? Eu tenho que me esforçar mesmo, claro, mas não é pelo meu esforço que as pessoas vão crer na palavra, é pela ação do Espírito Santo do Senhor. Então eu suplico aqui, Senhor, para a glória, para a honra do Teu nome. Eu sei que o arrebatamento está muito próximo, para que mais e mais pessoas sejam arrebatadas, levadas para o céu, que mais e mais pessoas se convertam, Senhor, abandonem toda esta falsidade, toda esta mentira, toda esta hipocrisia, abandone todos esses que têm a mente cauterizada, a mente insensível. Oh, Senhor, que as pessoas consigam distinguir a mão direita da mão esquerda, que as pessoas abram a sua palavra e leiam, e entendam, Senhor, e nós estamos aqui à disposição para ajudar. Aquilo que é velho,
aquilo que é Novo Testamento, aquilo que são as últimas coisas. Que as pessoas não sigam, Senhor, pessoas do Velho Testamento, mas que sigam o único motivo da nossa salvação. E no nome de quem eu oro, Jesus, o Cristo. Amém.